Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Gama e eu vou tirar algumas dúvidas de exercícios de funções injetora, sobjetora e bijetora, tá bom? Então dá uma olhada aqui. Vamos começar pela questão 34. A questão 34 está pedindo para a gente analisar cada um dos diagramas e dizer se a função é bijetora, sobjetora ou injetora. Esse meu livro já tem as respostas, fica até mais fácil para a gente entender, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês. Olha o primeiro diagrama. Você começa a reparar que no primeiro diagrama, o conjunto A, que é o domínio, ele tem todos os elementos ligados por um único correspondente do lado de lá. Então eu já sei que ele é injetor. Segunda coisa, não sobra ninguém do lado do conjunto B, do meu contradomínio. Então ele também é sobrejetor. Logo, esse diagrama representa um diagrama de uma função bijetora, tá? Na letra B, eu já percebi que tem 3 setas chegando aqui, ou seja, não pode ser injetora. Aí a gente tem que analisar se é sobrejetora. E ela é sobrejetora porque não sobra ninguém aqui no conjunto B sem seta, tá? E na letra C, eu tenho cada elemento do domínio indo para o contradomínio. Porém, tem um elemento 7 sobrando aqui, tá? Isso aqui eu até falei na última aula sobre esse conteúdo. Então, essa é uma função injetora, porque cada elemento de A corresponde a um elemento de B, porém tem alguém sobrando aqui. Beleza? Pessoal, a questão 35 está falando assim, ó. Indique entre os gráficos abaixo o que melhor representa uma função bijetora, tá? Então, eu estou mostrando aí que a resposta é a 4, mas antes eu quero explicar para vocês porque cada um dos outros não é. Vamos para esse gráfico 1. Primeira coisa que eu percebo nesse gráfico 1, eu tenho aqui, se eu pegar esse ponto do y, se eu pegar esse y aqui e trazer para cá, eu vejo que esse y tem um x1, certo? E se eu pegar e puxar para cá, eu vejo que esse y também tem outro x. Quer dizer que essa é uma função sobrejetora. Tá? Ela é uma função sobrejetora e se ela tem dois elementos de x com o mesmo y, ela não é injetora, então ela não tem como ser bijetora. Na 2, o que eu percebo? Eu percebo que tem valores de x que não tem correspondentes para esse y aqui. Na verdade, eu tenho valores de y sobrando, eu tenho valores lá no conjunto do contradomínio sobrando, então essa função ela não pode ser bijetora, porque na bijetora todos os valores de x tem um correspondente no y, certo? Aqui é a mesma coisa. O que eu percebo nesse gráfico 3? Que eu tenho aqui valores do x sobrando, certo? Se eu tenho valores do x sobrando, essa aqui não é uma função bijetora. Inclusive esse gráfico aqui é um gráfico que não representa uma função, porque olha só, eu tenho valores de x, eu tenho um valor de x para dois valores de y, então esse gráfico aqui, nem função ele é. Sobrou a letra 4, a número 4, tá? E é a número 4 mesmo, porque para cada valor de x eu tenho um único valor de y, e não sobra nenhum y sem o seu x, tá bom? Pessoal, a questão 36, a questão da federal, está falando assim, ó. Considere as seguintes informações, ele pede para a gente analisar cada um desses itens e dizer quais os itens são corretos. O item 1 está falando assim, ó, uma função é uma relação que associa cada elemento do seu domínio, um único elemento do seu contradomínio. Beleza, isso aqui é conceito de função, questão 1, tá? Correta. Na 2, toda relação é uma função? Não, nem toda relação é uma função. Né? Esse gráfico 3 da questão anterior mostra que isso aqui não é uma função, tá? Então, nem toda relação é uma função. Então, a 2 está errada, vamos botar um x aqui. A 3 está falando assim, ó. Dada uma função sobrejetora, então seu contradomínio é diferente da sua imagem. Dado uma função sobrejetora, então seu contradomínio é diferente da sua imagem. Isso aqui tá errado, tá, gente? Inclusive, essa definição eu dei lá na aula para vocês, tá? Aqui na função sobrejetora, meu contradomínio sempre é igual à minha imagem, tá? Então a 3 está errada.
E a 4 está dizendo assim, uma função será injetora somente se elementos distintos do domínio possuírem imagem distintas. Isso aqui é conceito da função injetora, então essa alternativa está certa. Então a gente ficou com a alternativa 1 e 4 corretas, por isso a gente marca a letra E. E a última questão que eu quero trabalhar com vocês, dessa seção de funções, injetora, objetora, subjetora, é o exercício 37. Tá? Outro exercício de vestibular está falando assim. Figura ao lado representa o gráfico de uma função y igual a f de x, e aí ele pede para a gente analisar cada uma dessas afirmações, ver qual é falsa e qual é verdadeira, tá bom? A primeira está falando assim, f é uma função injetora. Pessoal, para f ser uma função injetora, todo valor de x tem que ter um correspondente y. Só que quando eu olho o meu 4 aqui, ó, tá vendo que o 4 no x ele não tem um y? Na verdade ele tem, né, um y, ele tem o y, o y dele é o 3. Ah, sim, beleza, ele tem um correspondente, sim. Então vamos procurar outra, aqui ó, já encontrei. Então a gente tem aqui ó, o valor 1 do x e o valor 0 do x, eles possuem o mesmo y, que é o 0. Ou seja, eu tenho valores de x diferentes para um mesmo y. E na função injetora, vamos vir aqui para a gente lembrar, na função injetora, cada x tem um único y. Então aqui o que está acontecendo é como se eu tivesse aqui dois diagramas e eu tivesse o valor de 1 e 0 aqui, e esses dois valores ligando ao próprio 0. Isso aqui não pode ser uma função injetora, tá? Então a primeira aqui tá falsa. A segunda afirmação fala assim, o domínio de f é um intervalo de -2 aberto até 3. Domínio são os valores de x, certo? O domínio está indo de -5 sobre 2 até 6 aberto, tá? Então esse domínio aqui está errado. Isso aqui que ele afirmou está falso também. Segunda coisa, terceira afirmação, para o f de x ser igual a 2, o x tem que variar de 2 até 4. Se o f de x é 2, ele está falando sobre o y. Quando eu tenho o y igual a 2, o meu x está variando nesse intervalo aqui, ó, de 2 fechado até 4 aberto. Ele falou aqui 2 fechado e 4 fechado, tá vendo? Igualzinho. Então, na verdade, o intervalo é x maior igual a 2 e x menor que 4. Beleza? Por isso que essa afirmação aqui também é falsa. E a última afirmação, f de x é maior ou igual a 0 para qualquer x pertencente -5 fechado até 0. Então, quando eu pego aqui ó, de -5 até 0, só tem valores maiores que 0, tanto é verdade. Quando eu pego de 1, maiores e iguais, né? Que é o que ele afirma, é isso. E quando eu pego de 1 até 5, também tem valores maiores e iguais. Então ele está falando de -5 a 0, união de 1 até 5. Beleza, então essa afirmação está correta. Pessoal, obrigado por vocês que assistiram essa aula, tá? Espero ter ajudado vocês nesses exercícios. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem nas minhas redes sociais, tá bom? Um grande abraço.